is now being recorded. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Lembrando que essa é uma aula direcionada ao ensino médio, onde a gente vai estar trabalhando sobre a matéria de estágio, do quarto ano. Então, essa é uma aula voltada justamente a essa matéria, que faz parte do curso de licenciatura em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina. A minha aula vai se desenvolver por slides, então eu vou começar a apresentação aqui. O tema que eu escolhi para a aula de hoje é essa área dentro da filosofia que é a denominada fenomenologia. Existem vários autores que tratam dessa área com perspectivas diferentes e contextos diferentes. Então, o recorte que eu separei para a gente ver na aula de hoje é feito por dois autores. Primeiro, Immanuel Kant, nascido em 1724 e faleceu em 1804. Depois tem um dos meus autores favoritos, que é o Gaston Bachelard, inclusive um dos autores que eu mais utilizo como base nas minhas pesquisas científicas, de iniciação científica, também de produção de trabalho de conclusão de curso e demais atividades universitárias. Começando pelo Kant, a gente pode categorizar a filosofia kantiana como um modo de filosofia que se propõe a fazer uma análise. Essa análise é, especialmente, uma análise crítica. Como a gente pode observar ali, já a primeira palavra de cada uma das três principais obras que eu separei aqui para a gente, já temos essa palavra crítica, então, dentro do próprio título de cada obra. A primeira dessas obras é a Crítica da Razão Pura, depois tem a Crítica da Razão Prática, 1788. A terceira obra, então, é a Crítica da Faculdade de Juízo, escrita e publicada pela primeira vez em 1790. O outro autor que eu mencionei, o Gaston Bachelard, é categorizado peculiarmente como uma filosofia dualista, ou seja, uma metáfora, de duas partes. A primeira parte dessa metáfora diz respeito ao dia. Portanto, então, trata do pensamento e da clareza da razão, no sentido de um conhecimento científico, ou melhor, das condições objetivas de produção para esse conhecimento científico. Já o segundo período desse autor, que é o período noturno, posterior ao diurno, é uma fase direcionada às condições de apreensão do sujeito, ou os modos de aparição do mundo para esse sujeito. Essa é a preocupação, então, na segunda fase desse autor. Antes da gente ir para a sensibilização da aula, eu só vou deixar aqui uma distinção etimológica, bem breve, de dois termos. O primeiro é gnosiologia e o segundo, epistemologia. A gnosiologia tem a etimologia, a raiz da palavra, vinda do grego. Ou seja, dois termos gregos é o que compõe a gnosiologia como a gente concebe hoje. O primeiro é a gnosis, traduzido por conhecimento, e também temos o logos dentro dessa palavra. O logos é um termo grego bastante abrangente, então é de uma certa dificuldade a tradução desse termo. Depende muito do contexto que ele está inserido e que ele está sendo utilizado. Mas para a aula de hoje a gente fez uma explicação bem abreviada, onde a gente pode categorizar o logos como sendo a razão do ser humano, ou discurso, ou a ordem de fala, a ordem desse discurso. Portanto, então, a gnosiologia trata de todas as faces do conhecimento e de produção de conhecimento. Enquanto a epistemologia, diferente dessa primeira que a gente disse, que é a gnosiologia, já é uma corrente, uma área específica dentro da filosofia que se volta para as questões somente de cunho científico, um conhecimento advindo somente do método científico. Ele se restringe à cientificidade dos conhecimentos dentro da epistemologia.
Agora, então, como eu disse, a sensibilização da aula vai ser feita por um vídeo que procura explicar de maneira mais dinâmica, né, e ilustrativa o problema do observador, ou como também é conhecido, a experiência da dupla fenda. É uma experiência da física quântica, onde o que está sendo analisado são os saltos quânticos dentro dos núcleos atômicos, né? Então, um ambiente microfísico aí da experiência. O que acontece nela é que o comportamento do elétron é quando ele é observado pelo sujeito de maneira direta, né, no decorrimento dessa experiência, e quando esse elétron não é observado, o comportamento dele é um outro, ele tem um comportamento diferente quando o sujeito não está observando de maneira direta o desenvolvimento da experiência. Isso quer dizer que quando o elétron é observado, ele se comporta como matéria, e quando não observado, ele se comporta de uma maneira diferente, ele se comporta como uma partícula de onda. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa.
Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. A origem do termo fenomenologia surgiu dentro da filosofia kantiana, dentro, mais especificamente, do primeiro capítulo daquela obra que eu mencionei para vocês no início, que é a Crítica da Razão Pura. Esse primeiro capítulo é denominado de Estética Transcendental, e ele traz justamente a diferenciação do nômeno para o fenômeno. Ele contrapõe o nômeno, que é o objeto, a coisa ou o ente, ou a realidade nela mesma. Por isso, o nômeno, o númeno, é a categoria do em si, é a coisa nela mesma. Enquanto o fenômeno se contrapõe a essa coisa nela mesma, porque trata justamente da maneira e o modo como essa coisa aparece e como esse objeto se apresenta, emerge na consciência do sujeito. Portanto, o fenômeno é a apreensão da consciência perante o objeto de estudos, enquanto o objeto em si é o nômeno, é o que se contrapõe à fenomenologia kantiana. Aqui, para explicar de maneira mais ilustrativa e detalhada, né, essa distinção entre fenômeno e nômeno, né, que é a coisa em si, a gente traz essa imagem, então, que retrata bastante isso. Aqui a gente consegue ver a imagem da árvore, né, enquanto coisa em si, e ao lado dela a gente tem a imagem da árvore absorvida ou apreendida pelas faculdades mentais desse ser humano. Portanto, então, a diferenciação feita para Kant é que a imagem da coisa dentro da consciência, essa imagem que emerge no sujeito diante da experiência para com o objeto, é diferente do objeto compreendido nele mesmo, o objeto dessa coisa em si. Dando um outro exemplo, para ficar ainda mais compreensível, né, essa distinção, o computador que eu utilizo para fazer essa apresentação o computador tem a sua categoria nela mesma, enquanto o que eu apreendo sobre a minha experiência com o computador não é o computador nele mesmo, mas sim a apreensão, a tomada de consciência dessa experiência que eu estou tendo diante do computador. Então, o conhecimento que eu vou ter desse computador não é um conhecimento do computador nele mesmo, mas é um conhecimento de como esse computador se apresenta para a minha consciência. A relação de conhecimento fenomenológico para Kant, então, nesse sentido de distinção entre nômeno e fenômeno, recebe e percebe que o conhecimento da coisa em si é inalcançável para a consciência humana, para a racionalidade, essa faculdade dos seres humanos. A totalidade da realidade ou da experiência é incognoscível, ou seja, ela não pode ser apreendida, ela não está sujeita à produção de conhecimento. Tudo que a gente percebe é diante uma perspectiva sobre o todo e não a totalidade da coisa. Nesse sentido de que o conhecimento humano é limitado e que ele não chega ao conhecimento das coisas em si, se ele somente se restringe
as coisas como elas aparecem para os seres humanos dentro da experiência, é que vai surgir uma questão fundamental dentro da fenomenologia kantiana. Então, a pergunta e a interrogação que ele coloca é justamente quais são esses limites para o conhecimento humano. Kant, em conexão, então, com esse vídeo que eu apresentei anteriormente, né, da experiência da física quântica, tem a ver com o que pode ser apreendido sobre a realidade. Não a realidade nela mesma, mas a realidade como ela se apresenta para a minha consciência, num sentido mais particular. Mas no sentido universal, que é justamente o conceito de sujeito transcendente, né, para Kant, o sujeito transcendente é justamente a possibilidade de pensar um universal para todos os seres racionais. Então, a pergunta fenomenológica não é como a realidade se apresenta para a minha consciência, mas sim como a realidade se apresenta para qualquer consciência que seja de um sujeito do conhecimento. Como essa realidade se apresenta para qualquer um, por isso surge o universal saindo do particular. Essa distinção que Kant faz entre particular e conhecimento universal, já dá para perceber que a ênfase que ele está dando dentro da relação fenomenológica, da experiência sujeito e objeto, é colocada não sobre o objeto nem sobre a experiência, mas sim é uma maneira de acentuar o posicionamento do sujeito dentro dessa relação que ele tem para com o objeto e a realidade. O sujeito transcendental, como eu já disse anteriormente para Kant, tem influência de uma revolução muito importante, que é uma revolução astrológica ou cosmológica, né? Nesse sentido de como o homem se enxerga dentro do universo, onde a revolução copernicana apresenta justamente a mudança e a transformação que ocorre no modelo geocêntrico, que é a Terra no centro do universo, para o heliocentrismo, né? Então, colocando o Sol, esse astro, no centro do universo. Como a gente consegue observar ali na imagem, a Terra recebe uma coroa, né, enquanto ela está no centro do universo, justamente para representar esse egocentrismo que o homem e até a Idade Média, né, muito conectado ali com a religião, tinha de que ele estava no centro de toda a criação divina. Ele estava no centro do universo, onde depois, em contraposição ao modelo heliocêntrico, a gente não tem mais o planeta Terra no centro desse universo, mas sim o Sol, né? O sujeito do conhecimento, nesse sentido, parte de um apontamento feito por Kant de que a tradição anterior a ele, né, a tradição que se seguiu até o seu pensamento, essa tradição filosófica, tinha tentado adequar o modelo do conhecimento, né, essa estrutura de conhecimento humano e racional aos objetos. Sendo que, na verdade, o que ele está propondo com essa explicação através da Revolução Copernicana é que, na verdade, o conhecimento humano tem condições de possibilidades que são invariáveis. Essas condições de possibilidade são fixas. Elas não mudam, elas não se transformam, mas elas se mantêm fixas e, portanto, o que deve se sujeitar a uma adequação não é esse modelo de conhecimento humano, mas o próprio objeto, e observado, analisado e estudado, que deve se adequar a esse modelo, né, que é sólido, que é consolidado, que é invariável e que é essencialmente humano. Nesse slide, então, fica um pouco mais claro como o objeto, dentro da relação dele para com o sujeito, é quem deve ser adequado e não o contrário, né? Dentro da relação fenomenológica, da experiência, de uma aproximação entre o sujeito que entra em contato com o objeto, não é o sujeito que vai se adequar para construir e produzir conhecimentos desse objeto, mas é o próprio objeto quem se adequa
ao sujeito presente na experiência, a esse sujeito do conhecimento e esse sujeito transcendental para o Kant. Agora, então, vamos fazer uma retomada de conteúdo, né, do que foi apresentado na aula até agora. Primeiramente, foi feita a distinção entre epistemologia, que é a área da filosofia que se volta à análise das produções e dos conhecimentos validados pela ciência, em contraponto à gnosiologia, que já é uma abertura mais ampla do conhecimento, uma abertura que não se restringe a uma área específica, mas que é polifacetada, que tem múltiplas formas de se apresentar para o sujeito. Depois disso, a gente viu que a diferença entre fenômeno e númeno para Kant diz respeito à aparição da coisa para o sujeito, enquanto fenômeno, e coisa em si para o objeto nele mesmo, então é aquela categoria do em si. Nesse sentido, como eu tinha mencionado anteriormente, as condições de possibilidade para a experiência, que é aquela questão fixa, que não muda de uma experiência para outra, e que garante a apreensão de um sujeito universal, é justamente as categorias a priori da experiência, que são anteriores à própria experiência, sendo elas as que possibilitam a própria experiência. Essas duas categorias são a do espaço e do tempo. O último slide, então, para a gente terminar essa retomada de conteúdos da fenomenologia kantiana, trata sobre esse aspecto que a gente já trabalhou na aula da Revolução Copernicana, né? Que é a mudança do modelo geocêntrico com a Terra no centro do universo para o heliocêntrico com o Sol. E depois a gente tem a busca pelos limites do conhecimento. Essa pergunta que ele coloca, né? Quais são os limites para o conhecimento humano? E depois, então, a resposta atribuída a esses limites está vinculada e de maneira intrínseca, né? Ela se vincula de maneira intrínseca às condições de possibilidade do conhecimento, que são as categorias a priori do conhecimento, justamente essas categorias que antecedem a própria experiência. Ou seja, como eu já disse, são elas o espaço e o tempo. Enfim, então a gente vê que dentro da relação do sujeito para com o objeto, a ênfase que é dada ressalta a figura do sujeito sobre a experiência que ele tem com esse objeto ou com essa realidade estudada. Agora então a gente vai passar para a segunda parte da aula, que é uma parte um pouco mais curta, só para fazer um comparativo entre essa distinção feita do conceito de fenomenologia para o conceito de fenomenotécnica em bacharel. A fenomenotecnia, então, junta essa parte da fenomenologia, esse termo fenomenologia, e acrescenta a ele a técnica. A fenomenologia, dentro desse conceito inaugurado pelo autor francês, que é o Gaston Bachelard, faz parte da pergunta ou do problema de apreensão do mundo pela consciência. O problema de apreensão do mundo ou de instauração e produção de conhecimento pela consciência humana. E junto a isso advém ainda mais um fator que é a técnica. A técnica enquanto mediadora da relação de conhecimento estabelecida entre o sujeito e o objeto. A técnica é justamente isso que aproxima e conecta o sujeito de conhecimento, o sujeito transcendental, para com os seus estudos mediante esse objeto, é o que conecta ele a esse objeto. Com isso, a fenomenotécnica, então, é uma concepção que parte da ideia de que o objeto de estudos, esse objeto de análise e produção do conhecimento, que pode tanto ser um objeto específico como um elástico, um mouse, um computador, ou até mesmo um objeto de estudos mais amplos, que é o próprio ser humano ou a realidade. A realidade, então, tem como um viés para que o sujeito possa chegar ao estudo dela, esse viés que o sujeito transcendental
qual adere é justamente a técnica, né, que vai aproximar ele desses conhecimentos que serão obtidos através dessa conexão feita entre o sujeito e o seu objeto de estudo, entre o sujeito e a realidade da sua experiência. Em outras palavras, é a técnica escolhida para investigar o objeto que inaugura, instaura e cria esse objeto na relação que ele tem para com esse sujeito de estudos e análise, esse sujeito transcendental. Aqui eu trago uma citação que vem logo na introdução, feita pelo tradutor, né, dessa obra. Essa é uma citação feita não pelo Bachelard, apesar de estar num livro em que ele é o autor, mas essa citação que eu retiro, então, vem do prefácio que o tradutor coloca antes dessa tradução feita da obra, né, que é o Direito de Sonhar. O conceito de fenomenotécnica, segundo o qual os fenômenos novos não são simplesmente encontrados, mas eles são inventados e construídos em todas as suas peças. Ou seja, em toda a formação do fenômeno, ele é não encontrado, mas sim inventado. Ele é instaurado e criado pela técnica e pela racionalidade que o observa. Essa concepção de fenômeno não como um dado gratuito, mas como um dado que seria colhido pelos sentidos, ou como um dado que seria absorvido simplesmente pela reta razão, chamado pelo bom senso, e nem mesmo um fenômeno como a filosofia kantiana propõe, um fenômeno de construção, mas sim um fenômeno enquanto invenção, inauguração e instauração de um objeto novo para o estudo. Mais uma citação também que faz parte desse prefácio é que a fenomenotecnica instaura fenômenos e ela se contrapõe à fenomenologia, que apenas pretende descobrir esses fenômenos. A fenomenotecnica é mais que a desocultação realizada por um olhar fenomenológico atentíssimo. A fenomenotecnica, então, é mais do que essa descoberta, porque enquanto técnica, no sentido grego, ela é também comprometida com a espacialidade do corpo e a concretude das coisas dentro dessa relação da experiência. Ou seja, tem um comprometimento dessa mão que manipula e faz parte dos resultados obtidos por essa experiência. E não só dos resultados, como o próprio desenvolvimento, o próprio desenvolver dessa experiência também já é afetado pelo sujeito. E responde essa manipulação da mão que responde às provocações da concretude da matéria no mundo. Ou seja, é a demiurgia científica. Essa demiurgia vem num sentido também grego, que é colocado por Platão, onde o deus demiurgo é aquele responsável por retirar as formas, né, as formas perfeitas daquele mundo ideal, o mundo das ideias, e então trazer essas formas para o mundo sensível, o mundo concreto em que a gente vive. Essa é a distinção feita entre o demiurgo, né, porque ele não instaura nada de novo, ele apenas transfigura aquilo que já existia no mundo das ideias para o mundo sensível. E por fim, eu vou concluir então a aula sintetizando, né, esse conceito de fenomenotecnica e fazendo a relação que Bachelard tem para com o vídeo apresentado na sensibilização. A fenomenotecnica, então, representa, antes de mais nada, a influência que o sujeito exerce em sua relação para com o objeto, dentro da própria atividade e do desenvolvimento da experiência. Por isso, ela se caracteriza como uma fenomenologia da criação ativa. O sujeito não é somente um espectador passivo que observa a experiência, mas antes disso, ele é uma parte decisiva e fundamental na camada tanto da realidade quanto do conhecimento que a gente vai retirar e vai obter, vai produzir a partir desse contato, né, com a realidade. Então, esse conhecimento que é produzido a partir dela. Por fim, eu deixo aqui a atividade para vocês fazerem. É bem simples, é só escrever um texto com as suas próprias palavras para explicar minimamente, né, esse conceito de
fenomenologia e o segundo conceito de fenomenotécnica. Se quiser produzir um texto contrapondo um ao outro, explicando só um, explicando só o outro, vocês podem ficar à vontade, fazer referências ao vídeo que eu mostrei, ou até mesmo trazer novos autores que eu não tenho explanado nessa aula, mas que também tratam do tema. Então é isso, obrigado por terem assistido a mais essa aula e até a próxima.